Papo de Criminalista, eu e o grande professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Ambos militantes. Militantes e atuantes. Caso concreto. O pessoal gosta muito de caso concreto. Caso concreto de júri. Olha que coisa curiosa. O réu foi denunciado por crime duplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado. Em alegações finais, o Ministério Público, secundado pela defesa, pedem o afastamento das duas qualificadoras. E a pronúncia vem no homicídio simples. Ele é levado a júri por homicídio simples e a tese da defesa, a tese subsidiária sobre a violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, é aceita pelos jurados. E o juiz presidente, que pode fazer isso, usa o redutor mínimo de 1/6 para fazer a diminuição da pena. Ele dá a pena base em 6 anos e diminui 1/6. E deu 5 anos de reclusão em regime fechado. Há recurso da defesa e o Tribunal de Justiça do Estado mantém a decisão e aí inova e fala o seguinte: há uma desproporção entre a provocação e a reação. Inclusive, há uma testemunha que nem ouviu a provocação e mantém a condenação. E agora está em grau de revisão criminal. Mauro, o juiz, obviamente, ele pode fazer essa dosagem. Mas no momento em que o tribunal intercede e analisa a prova que a testemunha não teria ouvido, que há uma desproporção, a desproporção é caracterizadora do motivo fútil, que pode ser uma qualificadora e pode ser uma agravante. E esta, aspas, agravante do motivo fútil não foi debatido pelas partes em plenário e não constou da ata de julgamento. Portanto, não houve. Ou seja, na minha visão, o tribunal invadiu a competência dos jurados. A soberania do júri. Qual é a sua opinião, professor? Eu concordo integralmente com você. É um argumento muito forte, aonde o tribunal togado não pode imiscuir-se na soberania do júri. Não pode. Questionou a prova, Mauro. Exatamente. A testemunha não ouviu, mas isso aí os jurados já viram, os jurados já analisaram, e quando aceitaram que ele estava em estado de violenta emoção, por quê? Por uma injusta provocação da vítima, o jurado, ao meu modo de ver, já aceitou todas as suas nuances. Proporção na reação, a motivação, está tudo motivado. Não pode vir agora o tribunal e falar, não, a motivação é incongruente. Ou seja, o tribunal incluiu uma agravante que não foi suscitada por ninguém, não foi debatida, né? Para deixar a pena alta. Vamos supor que ele tivesse ido a júri por uma qualificadora do motivo torpe. E durante os debates, o promotor público pede também para incluir agravante do motivo torpe. Não pode. Não pode. Porque já tem a qualificadora e não pode ter agravante. Neste caso, ele não pediu nada. E o juiz, o tribunal, tirou da cartola uma terceira situação. O crime era qualificado por modo de impossibilitar a defesa do ofendido e motivo torpe, que caíram as duas. O tribunal vem e inventa uma outra. A desproporção. Ora, se há desproporção, há crime motivado pela futilidade. Claro. Mas, Mauro, júri é maravilha, não? Não, veja bem, corroborando o que você falou. E os jurados decidiram que era privilegiado. Vai passar por cima da soberania do júri. Mauro, você tem um assunto também importante. Não, mas eu quero falar uma coisa interessante sobre isso. Pois não. Que é uma coisa satélite sobre isso. Eu gostaria que o nosso internauta olhasse o artigo 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Não é ao CPP, é a Lei de Introdução, aonde diz que na pronúncia não pode o juiz da pronúncia
já pronunciar como privilegiado. Não, isso não pode. Mas existe uma outra situação, Mauro. O que leva o juiz a pronunciar o acusado? O indício de autoria e a prova da materialidade. Nem sempre o cadáver é a prova da materialidade. Por exemplo, num crime de mando, qual é a prova da materialidade? Não é o cadáver. Não é o cadáver, é a ordem de mando. Esta é a pegada. Nós temos visto o seguinte: a invocação constante desse malfadado indúbio pro società, quando a Constituição Federal não adota nenhuma outra presunção a não ser a de inocência. Ora, se está em dúvida sobre a existência ou não de indícios suficientes, sérios e graves, se há uma dúvida quanto a isso, quer dizer o quê? Que não tem. Exatamente. Não pode ter dúvida. Ou seja, a solução é, não se envia o réu a júri. Mas o tribunal não faz isso. Não existe essa questão de dúvida. Na dúvida, para o júri. Não existe isso. Não, na dúvida, a dúvida, então vai para o júri. Não. Se há dúvida sobre as condições primárias para se mandar alguém a júri, não vai a júri. Tem que pronunciar. Mas quem é que faz isso? Se surgirem novas provas... São 20 anos para surgir novas provas. Mas quem é que faz isso? Olha, o Supremo Tribunal Federal avaliza essa tese errada. Sim. Esse indúbio pro società é uma criação fictícia contra o réu. Aliás, vivemos num momento, né? Indúbio, pau no réu. Exatamente. Indúbio, pau no réu, completamente, e também todas as regras contra o réu. E vai mudar, estão querendo mudar o tribunal do júri, de 7 para 8 jurados. Essa é uma tese extremamente interessante. Defendida pelo Auri Lopes, pelo Levi Streck. Que eu vou falar rapidamente o seguinte. Eu estive no congresso do IBCCRIM, que houve aqui no Hotel Maxud Tivoli, na última semana. Aliás, a minha filha, ela é candidata, como disse o Marinho no outro vídeo, a presidente do IBCCRIM. Vote no Contra a adversária dela é a doutora Silvia Steiner. São as duas. Um grande abraço para a doutora Silvia Steiner, exatamente. Uma representante do direito penal. São as duas concorrentes. E nesse dia, no dia do júri, que foi dedicado ao júri, o IBCCRIM levantou uma tese muito interessante que eu vou resumir em 1 minuto, que é o seguinte: todo o Código de Processo Penal admite o indúbio pro réu, o non liquid, o indúbio pro réu, tanto na revisão criminal, quanto no habeas corpus, quando, por exemplo, no Supremo, 4 ministros julgam, um faltou, o empate, sempre o empate favorece o réu, sempre, menos no júri. Até porque não dá, não. São 7 jurados. São 7. Então agora o IBCCRIM está levantando com muita ênfase o Técio Lins e Silva, o Auri, o seu amigo de infância, Levi Streck. Eu mesmo também avalizei essa tese, para transformar de 7 para 8 jurados. Havendo empate dos jurados. Havendo empate, favorece o réu, como é a norma procedimental do CPP. Mas vai aparecer um julgado quando isso acontecer, alguma decisão de segunda instância. Não é bem assim. Há uma interpretação teleológica, filosófica, estomacal, né, com fundo intestinal, e eu entendo que não é mais isso, agora já é outra coisa. Eu quero falar também, eu quero falar. Fale, Mauro. Eu quero falar. Quanto tempo nós temos ainda? 2 minutos. Dá tempo. Marinho, eu quero falar o seguinte. Eu perdi, há poucos dias atrás, um habeas corpus. Aqui no TJ, já recorri para Brasília, etc. Qual é o tema? Vou explicar, que é interessante, que é o seguinte. É um caso de crime sexual. Realmente um caso, ele nega, o réu nega. É pai e filha. O réu nega peremptoriamente. Acontece que ele, então, foi denunciado, prisão preventiva, o tribunal negou a prisão preventiva, não é esse o tema que eu vou falar agora, e ele está foragido. Muito bem. A juíza, então, mandou citá-lo por edital, tal, e agora a juíza
disse o seguinte: eu já apresentei a defesa preliminar, com ele homiciado, certo? E a juíza vem e diz o seguinte: muito bem, vou marcar a audiência, porque ele quer levar toda a família para depor, para mostrar que ele era um bom pai. Certo. E ele quer demonstrar que é inocente. Vou marcar a audiência. Final de 2020. Não. 2020, não é 19. Mas Mauro, a Constituição Federal diz o seguinte. Então, só para terminar, o tribunal falou, tá certo, é 2020 mesmo. Só para terminar, tem que ser 2020 porque ele não se apresentou. Se ele quer apressar o processo, é muito simples. Quer dizer, se apresente. Aquilo que está escrito, óbvio, de uma maneira clara, sem nenhuma margem a tergiversar ou interpretação dúbia, não é enxergado assim por alguns magistrados. O que diz a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57? A todos que estão em processo judicial ou administrativo, a todos, não fala quem é réu fugido, quem é réu preso, quem é réu em liberdade, não, todos têm direito a um processo dentro de um prazo razoável de duração. Marinho, um segundinho só. O homem está solto, vai estar aqui em 2020. Final de 2020. Você me desculpe a insistência. O tribunal disse assim: quer apressar? Tudo bem. Se apresente. Não apresente o réu. Tá bom. Não apresente o réu. E, aliás, a respeito disso de apresentar réu, não apresentar réu, recursos em segunda instância, Mauro, nós dois já participamos de órgãos colegiados, né, em várias áreas. Por exemplo, eu e o Mauro estivemos no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, éramos conselheiros e julgávamos processos dos presos para livramento condicional, enfim, uma série de benefícios que teriam que passar obrigatoriamente pelo Conselho Penitenciário. E mesmo na Ordem dos Advogados, na Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, nós participamos de colegiados, onde se julgam determinados casos. E o que acontece? É comum, isso é comum, os julgadores, sejam de qualquer área, Tribunal de Justiça, STJ, STF, TRF, Tribunal de Ética da OAB, enfim, Conselho Penitenciário, as pessoas, os conselheiros, os julgadores se conversam, falam, hoje vamos julgar tal caso, e conversam sobre o caso, e quando o caso é realmente um caso estridente, eles conversam na sala do lanche, conversam entre eles. Por isto que ganha uma grande relevância o memorial e a entrega dele em mãos. Mais às vezes até que a própria sustentação oral. Porque você vai conversar com eles, não em todos juntos, mas individualmente explicando as suas razões e levando o memorial. Então passa a ser muito importante esta visita aos desembargadores, aos ministros, a respeito do caso que vai ser julgado. Não é isso, Paulo? É isso, concordo integralmente. Tem historinha? Estão reclamando. Uma historinha de 1 minuto para terminar. Estão reclamando. Eu tenho uma historinha. Então, uma historinha de 1 minuto para acabar. Eu tenho uma historinha. Certa vez eu estava fazendo uma audiência aqui em São Paulo com uma juíza muito famosa. Muito famosa a juíza. Bonita, bonita? Bonita, loira, alta. Depois ela foi do CNJ. Tudo bem. Inclusive. Aí, eu durante a audiência, eu fiz uma postulação para a juíza. Falei, excelência, eu gostaria que se consignasse isso, aquilo, etc. Ela falou, doutor, o senhor está requerendo, não está? Muito simples. Eu indefiro e o senhor entra com agravo de instrumento. Ficou só na boniteza. Foi aquele, se for na Barra Funda, foi aquele silêncio, e o promotor, que era professor de processo penal, famoso, o Fauzi Hassan, Opa. ele fez só assim, olha, será que a câmera me pega? Pegou. Assim, olha. Não. Assim, olha assim. Aí o juiz olhou para ele, doutor, faça o que o senhor quiser, tá bom? Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.